vamos meditar no Salmo de número 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes, ao seu amado ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A grande ideia de hoje é a seguinte: é abençoado o lar que depende e investe em relacionamento com o Senhor. Este Salmo 127 é um cântico de romagem escrito pelo rei Salomão, e por ele ser o escritor, o Salmo também apresenta características de literatura de sabedoria, pois Salomão foi o escritor de Eclesiastes e a maior parte do livro de Provérbios. Os escritos de sabedoria têm sempre um caráter didático, com o objetivo de nos instruir. No Salmo de número 127, a sabedoria oferecida por Salomão tem relação com as preocupações ligadas às necessidades mais básicas das pessoas. Não é de se surpreender que os adoradores que iam a Jerusalém cantassem esse salmo na peregrinação, pois não iam até lá somente para adorar, mas para levar a Deus seus pedidos ligados às ansiedades da vida e sua gratidão pelo auxílio já prestado. Nesse sentido, o salmista apresenta tais necessidades como algo que os servos de Deus devem depender diretamente do Senhor. Como no livro de Provérbios, Salomão coloca a questão sob perspectivas, antepondo o que é ruim ao que é bom. Ou seja, primeiro ele trata do que é ruim para depois tratar do que é bom. Veremos então duas perspectivas do viver do ser humano. A primeira perspectiva está no verso de número 1 e o verso de número 2, que diz: é o viver sem Deus. Para fazer o povo refletir sobre seu relacionamento e sua dependência de Deus, Salomão ele introduz a primeira necessidade que gera preocupação. A primeira é a casa. A casa aqui não é uma referência ao templo pelo fato de Salomão ter construído o templo. É um lar mesmo. Nos versos seguintes, ele cita questões próprias de um lar. O verso 1, a parte A, Salomão afirma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que Salomão está apontando aqui é que sem Deus, não importa quais sejam os esforços, as habilidades dos homens, dos construtores para se construir uma casa, o trabalho não seria bem sucedido, pois o sucesso não está simplesmente na construção, mas quem a edifica, quem abençoa. De maneira que podemos afirmar que nada que uma pessoa faça que não tenha a bênção de Deus trará satisfação. Sempre haverá a necessidade de mais. A seguir, Salomão passa da visão de uma casa em particular para o agrupamento de muitas casas que formam uma cidade. E aí na parte B do verso 1 ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, que é o guarda. Isso valia para qualquer cidade, incluindo Jerusalém. O próprio Salomão mandou fortificar as muralhas de Jerusalém para ter mais segurança. Ainda era Deus o responsável pela segurança da cidade, e viver sem ele significava ser derrotado. Viver sem Deus gera insegurança e instabilidade no lar. É um lar insatisfeito.
estou meditando sobre duas perspectivas do viver do ser humano. Estou trabalhando a primeira perspectiva, o viver sem Deus. Nessa perspectiva, Salomão ele introduz a primeira necessidade que gera preocupação, o lar. Temos mais uma necessidade que gera preocupação, o alimento, que está no verso 2, a parte A. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer pão que penosamente granjeastes. Salomão está descrevendo a labuta de cada chefe de família ao acordar cedo todos os dias para trabalhar arduamente e só retornar para casa ao anoitecer. Ele inclui a labuta das mulheres que trabalham fora de casa e ajuda a somar no sustento da família. Salomão está dizendo que isso só não bastava, pois se Deus não abençoasse o trabalho, o resultado seria negativo. Os homens podiam se esforçar ao trabalhar na terra, mas a chuva e a fertilidade vinham de Deus, sem o qual todo o trabalho seria em vão, ou seja, a bênção da prosperidade, da felicidade, vem sempre da pessoa de Deus, e sem ele as plantações não frutificariam. É interessante que, mesmo o homem trabalhando, Deus sempre vai trabalhar mais que nós para abençoar o fruto do nosso trabalho. Na segunda parte do verso, a ação tem como agente apenas a pessoa de Deus, já que o verbo se encontra no singular, diz lá o texto, ele o dá. Deus é quem providencia para seus servos aquilo que eles não podem garantir com o seu próprio esforço. Verso 2, a parte B diz, ele o dá enquanto dormem. É Deus quem cuida o tempo todo dos seus servos, sem descanso nem intervalo. E viver sem suas bênçãos seria sofrer carência das necessidades mais básicas. Ou seja, viver sem Deus impede a ação e, consequentemente, a provisão de Deus. Estou meditando sobre duas perspectivas do viver do ser humano. Nesta primeira perspectiva, trabalhei sobre duas necessidades que geram preocupação, o lar e o alimento. A segunda perspectiva é o viver com Deus, que está no verso 3 até o verso 5. Se viver sem Deus seria algo terrível, viver com Ele é o oposto. Para exemplificar essa verdade, Salomão ele lança a mão de outra preocupação dos homens, a prole. Ter filhos era uma demonstração da bênção divina no Velho Testamento. O verso 3 diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, na época de Salomão e também hoje em dia, ter filhos era e é considerado bênção de Deus, e as razões são apresentadas no verso seguinte. A primeira é que os filhos eram o orgulho e a expansão de uma família. O verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. A ideia aqui parece ser dupla. As flechas são o poder de um guerreiro que tanto pode atacar quanto ajudar na segurança de uma família, de um lar. Então, dessa forma, os filhos como guerreiros que defendiam uma tribo, engrandeciam o lar e expandiam o nome do seu pai. A segunda razão que eles traziam, a alegria no lar. O verso 5, a parte A, diz, feliz é o homem que encheu deles a sua aljava. Filhos são bênção, eles fazem falta no ambiente de um lar quando não estão mais presentes. Por mais que dê trabalho criar filhos, eles sempre alegrarão o lar de um casal. Os filhos eram auxiliadores dos seus pais. 5, a parte B, não será envergonhado quando pleitear ou quando defender com os inimigos à porta. De onde? Da cidade. Se o pai precisasse de apoio, seus filhos o apoiariam.
quando o tempo chegasse e o pai não pudesse mais trabalhar, os filhos o sustentariam. Então, nesse sentido, a bênção de Deus, ela é exemplificada na concessão da família, ela devia ser notada por cada servo do Senhor. A conclusão era clara: viver sem Deus significava não poder garantir seu bem-estar, ao passo que viver sob suas bênçãos era ser suprido bondosamente por Ele. No início desta meditação, eu disse que a grande ideia era a seguinte: é abençoado o lar que depende e investe em relacionamento com o Senhor. Dessa forma, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a lição que o Salmo nos deixa é que é abençoado as pessoas, a família, o esposo, a esposa, os filhos que dependem de Deus, que investem em relacionamento com Ele, que fazem a sua vontade, independentemente das lutas familiares e que eles possam estar travando no momento. O Salmo era utilizado de maneira prática pelos peregrinos que iam a Jerusalém, em forma de oração e também como expressão de gratidão ao Senhor. Contudo, essa não é uma realidade exclusivamente dos israelitas. Depender de Deus, oração e gratidão são bênçãos compartilhadas também pela Igreja de Cristo Jesus. Do mesmo modo que os judeus também devemos depender completamente de Deus em nossas necessidades mais básicas. É Deus quem nos dá o que necessitamos no dia a dia. E é o Senhor quem concede bênçãos por meio de filhos que alegram, honram e suprem seus pais na velhice. Portanto, nas lutas diárias contra as necessidades, lembre-se da orientação do apóstolo Pedro sobre como devemos andar, lançando como que se atira uma flecha sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, seja na casa, seja no alimento, seja na prole, porque é segundo a sua soberana vontade que ele nos concede todas essas coisas. Meu desejo, minha oração por você, meu querido, é que não viva uma vida sem Deus, distante dele, sem se relacionar com ele, mas busque-o de todo o seu coração, e aí você será alguém tremendamente abençoado por ser um servo de Deus. Que Deus vos abençoe. Amém.